Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Bom, essa semana o filme O Gabinete do Dr. Caligari completou 100 anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme e sua importância, pois ele faz parte de um movimento chamado Expressionismo Alemão. Você sabe o que foi esse movimento? O filme O Gabinete do Dr. Caligari foi feito em 1920 e muitos estudiosos e críticos de cinema falam que esse foi o primeiro filme do movimento do expressionismo alemão. Bom, o cenário da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial era de um povo muito devastado, né? O país todo estava destruído, a economia estava muito ruim e as pessoas traumatizadas. E o expressionismo alemão entrou no momento para falar disso em seus filmes. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre o expressionismo, ele é um movimento que acontece em vários tipos de artes. Na verdade, começa primeiro nas artes plásticas e no teatro. Nas artes plásticas, por exemplo, a gente via muito de expressionismo em pinturas como O Grito e A Noite Estrelada do Van Gogh. E os artistas expressionistas, normalmente, nas suas obras, tinham essa questão social e política, mas sempre com uma pegada lúdica. A gente consegue ver isso através dos traços, né? Que eram todos meio deformados e diferentes, nada convencional. E o expressionismo no cinema, a gente ainda consegue ver essas influências de artes expressionistas ou do teatro. Porque, por exemplo, a maquiagem dos artistas eram todas muito pesadas, né? E era uma coisa comum no teatro e que foi migrando para o cinema. E uma das características mais marcantes do expressionismo alemão é o uso de sombras e contrastes, principalmente no posicionamento da câmera, que a gente conseguia visualizar planos muito diferentes do que o normal, então era sempre um experimento. E a iluminação era um dos pontos também principais, porque como eram filmes de baixo orçamento no começo do movimento, a pouca iluminação acabou se tornando um fator para o cineasta brincar de outra forma e criando esse cenário mais sombrio, obscuro, que brincava mais com as sombras do que a luz. E por conta da falta de orçamento desses filmes no começo, muitos cenários foram pintados à mão e sempre com formatos nada realistas. E normalmente as narrativas dos filmes falavam sobre loucura, insanidade, traição. Era sempre temas muito mais sombrios e que também remetia a uma época depois da Primeira Guerra Mundial em que o povo estava passando por esse tipo de atmosfera. As causas políticas era realmente o berço do expressionismo, já que o movimento é uma reação à falência econômica da Alemanha. E o que ajudou esse movimento a ganhar mais espaço na Alemanha é que em 1916 o país baniu que outros filmes estrangeiros, viessem para o país. Então a produção de filmes da Alemanha cresceu muito no país. Bom, a maioria desses filmes eram gravados em estúdio, o que dava mais liberdade na hora de usar ângulos de câmera super estranhas e dramáticas e maquiagens super exageradas, porque essa forma enfatizava características dos personagens para passar alguma característica mais de medo, de horror. Então essa era uma das principais técnicas para transformar o cinema expressionista. Bom, agora vamos falar de alguns filmes que são famosos, né, do expressionismo alemão. O primeiro, como eu já tinha dito antes, é O Gabinete do Dr. Caligari. É o primeiro filme do expressionismo alemão e ele está completando 100 anos. Esse filme é visto como uma representação da Primeira Guerra Mundial. Um dos personagens principais é sobre um sonâmbulo, né, que ele é controlado pelo Dr. Caligari a cometer crimes. E muitos falam que o sonâmbulo é a representação dos soldados que foram levados aos crimes na Primeira Guerra Mundial a mando do governo, que seria o Dr. Caligari. Bom, agora vamos falar de outro filme muito importante para o movimento, que é Nosferatu, de 1922. Bom, esse filme, diferente de muitos outros do movimento, foi gravado em diversas locações reais. Mas Nosferatu carrega muitas técnicas do expressionismo alemão, principalmente pelo personagem principal, que é um vampiro, o que traz essa parte mais lúdica e sombria do movimento. Além disso, a narrativa do filme é totalmente voltada à crítica social e que traz essa atmosfera sombria do personagem que leva para a sociedade algo desesperador e angustiante. Nosferatu é uma adaptação
do livro Drácula, do Bram Stoker, só que o diretor não conseguiu os direitos do livro. Então acabou que ele usou a história, só que mudou o nome dos personagens, principalmente do vampiro, né, o Nosferatu, e também algumas modificações na história. Mas acabou que essas modificações não deram certo, porque a viúva do Bram Stoker acabou processando o estúdio e eles tiveram que destruir todas as cópias, mas uma foi salva e é por isso que a gente consegue assistir hoje. E agora eu vou falar um dos meus filmes favoritos do movimento, que é Metrópolis, de 1927, dirigido pelo Fritz Lang. Esse filme tem vários elementos do expressionismo, principalmente a narrativa. O filme carrega uma visão de uma sociedade movida pelas lutas de classes, com os ricos vivendo no topo da cidade, iluminada, e os pobres, que seriam os operários, vivendo embaixo, nas fábricas, nas sombras. Metrópolis mistura elementos futurísticos e góticos no filme, e ele é considerado um dos primeiros filmes de ficção científica. E Metrópolis influencia filmes de sci-fi até hoje, como por exemplo Blade Runner, que mostra essa cidade futurística, mas com uma sociedade falida. Outro filme do movimento é A Morte Cansada, também do Fritz Lang, de 1921. O filme tinha pouco orçamento, mas a gente consegue ver efeitos especiais muito bem trabalhados para a época. Nesse filme, a gente tem como personagem principal a morte. E o personagem da morte retrata, de alguma forma, o sofrimento da sociedade, que até a morte está cansada de ver isso. Uma curiosidade é que o diretor Fritz Lang, que eu destaquei 2 filmes aqui, ele foi convidado para fazer parte da produção cinematográfica na Alemanha nazista, mas ele recusou o pedido e fugiu para os Estados Unidos 4 meses depois. Não só ele, mas muitos outros cineastas acabaram migrando para os Estados Unidos por conta da censura do partido nazista. Bom, o expressionismo alemão chegou ao fim quando a moeda alemã se estabilizou, e por conta disso, muitos filmes estrangeiros voltaram a aparecer na Alemanha e acabou que muitos estúdios que faziam esse tipo de filme de expressionismo alemão perderam força e foram à falência. Bom, tem muitos filmes do movimento alemão, então não dá para destacar todos, mas aqui fica uma lista, como A Caixa de Pandora, M, Vampiro de Düsseldorf, A Última Gargalhada, O Golem e também O Estudante de Praga. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conhecido mais sobre o expressionismo alemão. Então curte, compartilha com seus amigos e a gente se vê numa próxima. Até mais, tchau, tchau!